Os senhores estão seguros, essa é a primeira pergunta que eu faço, e que essa técnica evita as infecções? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Julimar Corrêa de Menezes. Sem dúvida, esse método ele proporciona um índice de infecção bem inferior, como já detectado em estudos e teses mostradas e defendidas, inclusive no nosso país. O professor Dr. Albino Sorbello defendeu, em 1996, a sua tese de doutorado, demonstrando que o gás que a gente usa no pneumo peritônico, que é o gás carbônico, ele é bacteriostático, ou seja, ele para o crescimento bacteriano. E num processo infeccioso, seja de uma vesícula, que você tem que operar, seja de um apêndice que você vai operar no caso de urgência, que são localizações potencialmente contaminadas ou até mesmo já estejam infectadas por conta da doença em si, o pneumo peritônico tem o efeito de impedir o crescimento das bactérias naquele local e com isso o próprio organismo, auxiliado pelo antibiótico, vai proporcionar uma cicatrização mais adequada, diminuindo o índice de infecção. Associado a que as incisões menores levam a cicatrizes menores, bem como locais de infecção menores. Com isso, ao invés de você ter uma incisão totalmente infectada, você tem pequenos pontos infectados mais facilmente tratáveis, com recuperação mais cedo, permitindo o indivíduo até voltar ao trabalho mais cedo, que é o objetivo tanto da laparoscopia tradicional quanto dos orifícios naturais. O orifício natural tem um grande viés, que é a gente abordar por locais potencialmente contaminados, seja a boca, seja o ânus, seja a vagina, mas que já estão sendo feitos estudos para minimizar esse efeito. Pela vagina, a flora a gente sabe que não é infecciosa, apenas uma lavagem com iodo local antes do procedimento, durante, o paciente já anestesiado, utilizando a própria anestesia, já impede infecção. E os estudos que a gente já tem desde 2000, já com o professor Tony Kalu, nos Estados Unidos, demonstram que mostram que esse acesso é perfeitamente compatível. Um outro grupo indiano demonstrou 5 casos de apendicite já feito em humanos por esse método transumbilical e o transvaginal, mostrando infecção zero nesses 5 casos. É uma casuística muito pequena, para a medicina é uma coisa muito pequena, carece de muitos estudos, mas que chama atenção pela recuperação mais rápida, comparativo já ao método laparoscópico tradicional. Mas a laparoscopia já demonstrou realmente que ela é eficaz, e mostra-se com menos infecção localmente. Sendo que, uma vez infectado, são locais bem menores de infecção e mais facilmente abordáveis, proporcionando ao paciente, ao enfermo, menos a agressão. E com isso, você faz o que a gente pretende com essa cirurgia, proporcionar não só facilidade ao cirurgião, como facilidade ao indivíduo, retornando mais cedo às suas atividades laborativas. Com isso, a gente reduz tanto o custo de internação hospitalar, como o custo social ao afastar o indivíduo das suas atividades, que é o que a gente pretende com um método menos agressivo. Não só tratar adequadamente a doença, mas diminuir tanto o custo em internação hospitalar, como voltar aquela pessoa à sua atividade. Com isso, o custo social é bem menor. Ok, doutor Ailson Gugel Fernandes. Bom, antes eu gostaria de agradecer a faculdade, esse convite que me fez, é honroso, de estar aqui com você, que eu sou, assisto sempre com frequência, vejo todo dia domingo em casa e gosto de ver os colegas discutirem os assuntos, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui, Eu gostaria só de, assim, no ponto de vista da minha área de trabalho, que é a urologia, que eu trabalho com urologia, basicamente, dividir a pergunta em dois tipos, Aquele que nós fazemos pelos orifícios naturais, em que às vezes você tem pacientes limpos, livres de infecção, às vezes você tem pacientes potencialmente contaminados e às vezes você tem pacientes infectados. Para cada tipo de paciente desse, nós temos uma conduta que, de um modo geral, é a profilaxia antibiótica antes do procedimento. E naqueles pacientes que estão infectados já, nós normalmente, a abordagem funciona como uma via de drenagem para se resolver o caso da infecção. Então, assim, a gente tem essa abordagem do ponto de vista quando nós usamos o aparelho urológico. Já no ponto de vista da cavidade abdominal, que a gente entra através de trocato e outras coisas, o Julimar falou muito bem, essa maneira de se prevenir infecção, ela fica bem mais
as cirurgias são bem mais fáceis de ser controladas das infecções do que as tradicionais que eram feitas antigamente, com incisões muito grandes, né? Tempo cirúrgico muito grande, quantidade de sangue na cavidade muito grande, que é um meio de cultura, né? Então, assim, de um modo ou de outro, a cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia através de instrumentos ópticos, né? De fibra de vidro, de vídeo, ela diminuiu bastante as infecções, mas elas existem e a grande maioria são os pacientes que levam para os hospitais. Eu queria colocar, doutor Julimar, na pergunta, quem é que toma a decisão, doutor, de fazer uma cirurgia, né, por esse método? O paciente é convencido? Como é o processo? Não, algumas cirurgias, por exemplo, o método por orifícios naturais já é bem determinado para os acessos urológicos, otorrinolaringológicos, já estão bem determinados. E o benefício é inquestionável. Portanto, uma vez você só opta pelo método tradicional nesses casos, quando realmente existe algum empecilho por parte do paciente ou da técnica mesmo, por conta de material. Então, nesse caso, seriam empecilhos técnicos ou mediante o paciente. Na questão do aparelho digestivo na cavidade abdominal, algumas cirurgias, como por exemplo, a vesícula, cirurgia de vesícula, hoje se considera mundialmente padrão ouro fazer por videolaparoscopia, reservando-se a técnica tradicional para casos de exceção, como por exemplo, tumores da vesícula. Esses são casos em que não se admite fazer a laparoscopia, né? Portanto, o que a gente mostra ao paciente são o que a gente já tem determinado na ciência, tá? Mostrando o que nós temos de resultados efetivos e não, nós não fazemos propaganda do que está sendo descoberto, né? Porque nós apenas estamos aqui armados do que a ciência traz para a gente e nós mostramos os resultados efetivos. Hoje em dia, cirurgia do hiato esofagiano para o refluxo, obviamente os benefícios são muito maiores e infidáveis de recuperação, até mesmo pela técnica cirúrgica, pela cirurgia laparoscópica. Então, nesses casos, nós apresentamos ao paciente a realidade do dia a dia e como a ciência se apresenta. E munido disso, o paciente toma a decisão em conjunto com o médico. Obviamente, né, que o paciente vai estar bem orientado sobre toda a técnica. É assim que se deve proceder.